Oi, 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 galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que todo mundo esteja bem. Então vamos para mais uma aula. Vamos dar prosseguimentos aos nossos estudos e dessa vez nós vamos falar sobre a mineração no Brasil. Os ciclos do ouro no Brasil, sociedade mineradora. No livro de vocês, esse assunto está a partir da página 425 e está com o nome Ouro na América Portuguesa. Então, bora lá entender todo esse processo, todo esse período que é do final dos séculos 17 ao início dos séculos 18. Bora lá! Nas nossas últimas aulas, nós vimos sobre a questão da colonização aqui no Brasil, que nos primeiros momentos ela era muito litorânea e o açúcar era a principal atividade da colônia. Só que assim, a gente está num contexto de mercantilismo, que nós já vimos isso também na nossa última aula. Portugal, ele não quer ficar produzindo açúcar. Portugal queria mesmo era encontrar ouro, encontrar prata, encontrar metais preciosos, né? Então, Portugal não ia desistir até conseguir encontrar. O começo da mineração no Brasil acontece no contexto de crise do açúcar, ou seja, a coroa portuguesa ela já não estava mais recebendo muito lucro com a produção do açúcar, que até então era o principal produto exportado, principalmente devido à concorrência com a Holanda, que produzia muitas das vezes o açúcar mais barato e às vezes até melhor, e principalmente mais perto da Europa. Então, o custo com isso era menor, o que facilitava para o preço do açúcar holandês ser mais barato. Então, a produção do açúcar aqui no Brasil começa a entrar em crise. Então, isso faz com que Portugal precisasse ainda mais encontrar uma outra alternativa para conseguir ter o seu lucro, né? Então é nesse contexto que vão ser encontrados os primeiros vestígios de ouro no interior do Brasil, devido à atuação dos bandeirantes. A partir de 1693, a mineração então ela passa a ser uma atividade sistemática e organizada. Além da crise do açúcar, também está acontecendo aqui no Brasil o processo de interiorização da colônia. Como assim? Lembra que eu falei com vocês que os primeiros anos da colônia não foi na parte mais litoral, na área litorânea da colônia? Então, agora está começando a ocorrer esse processo de interiorização, principalmente devido à ação dos bandeirantes. Isso favorece ainda mais a busca por metais preciosos. A atuação dos bandeirantes, que em sua maioria eles eram paulistas, era de desbravar, né, digamos assim, de adentrar para o interior da colônia, né, o interior do Brasil, chamado de sertão, e explorar as mais variadas riquezas encontradas. E aqui também nós podemos falar da atuação dos bandeirantes de captura dos indígenas para serem escravizados. A região mineradora corresponde hoje às regiões de Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Só que assim, pensa o seguinte, lembra que eu falei para vocês que nós estamos no contexto do mercantilismo? Portugal estava doido atrás de metais preciosos? Então, só que lembra também que eu falei que a comunicação da colônia com a coroa portuguesa era difícil, até porque atravessar o oceano não era uma coisa que você fazia rapidamente, né? Então, os bandeirantes, eles foram os primeiros a encontrar ouro. E aí, quando eles começaram a encontrar ouro, num primeiro momento, eles tentaram esconder de Portugal, até porque eles se achavam no direito de ter esse ouro só para eles, já que foram eles que encontraram. Só que chega uma hora que não dá mais para esconder esses ouros, e é daí que muitas pessoas começam a vir para essa região. Em decorrência do descobrimento das grandes jazidas do ouro, né, principalmente na província de Minas Gerais, então o processo migratório para essa região foi muito intenso. Pessoas de vários lugares da colônia e principalmente de Portugal, foram para essa região em busca de um enriquecimento mais rápido. Essas pessoas eram conhecidas como emboabas pelos paulistas, que na verdade eram forasteiros, né, que estavam vindo de outras regiões, de outros lugares,
e de Portugal para conseguir fazer parte desse processo de mineração. E aí que os problemas começaram a ser frequentes nessa região. Devido ao aumento da população, se foi gerando a escassez de alimentos e de moradia. Aconteciam crimes que não eram punidos, os mineradores não aceitavam muitas das regras de Portugal, principalmente com o pagamento de impostos, que nós vamos falar isso daqui a pouco. Essas situações de fome, conflito, violência, enfim, tornavam o clima da região como constante disputa. E aí, a tensão entre os paulistas e os emboabas só cresciam, e essa crise foi ficando ainda mais intensa, até que eclodiu na Guerra dos Emboabas, esse conflito entre os forasteiros, e os paulistas. Obviamente, foi um conflito super violento, mas os paulistas perdem. E aí, o monopólio da mineração passa a ser de fato da coroa portuguesa. E aí isso faz com que a coroa portuguesa tenha mais presença, mais participação e fiscalização na sua colônia, no caso, o Brasil, fazendo com que as câmaras municipais percam sua autonomia, principalmente na região mineradora, e ocorrendo assim a criação do órgão Intendência das Minas, que dentre as suas funções está a fiscalização de todo o ouro que é extraído na região, responsável não apenas pela fiscalização, mas também pelas questões jurídicas e também pela cobrança de impostos, seja pela extração ou comercialização do ouro. Além da criação da Intendência das Minas, também são criadas as casas de fundição, que é o local onde o ouro é fundido, ou seja, transformados em barras de ouro, já que era proibido o ouro em pó, porque ele era muito mais fácil de ser contrabandeado, Então, todo o ouro deveria ser transformado em barra e depois disso também recebia o selo real, para assim poder ser comercializado. Ou seja, se não tivesse o selo real, sabia-se então que esse ouro era contrabandeado. Tudo isso era feito para evitar, para coibir o contrabando. E é por isso que era proibido a comercialização do ouro em pó e a comercialização do ouro sem o selo real, obrigando assim que todo o ouro encontrado passasse pelas casas de fundição, onde, além de transformados em barras de ouro, além de receber o selo real, eles também já retiravam a parte correspondente ao imposto que deveria ser pago à coroa portuguesa. E aí um dos principais impostos que se tinha era o chamado quinto. O quinto do ouro, onde 20% do ouro retirado por qualquer pessoa era destinado para a coroa portuguesa. E aí, essas medidas elas visavam minimizar o contrabando, porque assim, na prática, o contrabando ele continuava existindo. Vocês já ouviram falar daquela expressão santo do pau oco? Então, vem justamente desse período, onde as imagens de santo elas eram feitas em madeiras ocas e que dentro delas era possível colocar ouro. Inclusive, os próprios funcionários da coroa, das casas de fundição, eles muitas das vezes eram subornados, ou seja, a corrupção ela rolava solta, o contrabando ele continuava existindo mesmo com essas medidas, elas apenas minimizavam, elas de fato não acabaram completamente com o contrabando, porque sempre se dava um jeitinho para poder continuar contrabandeando. Até porque muitas pessoas consideravam esses impostos muito abusivos. Só que, enquanto as pessoas achavam que esses impostos eram completamente abusivos, Portugal acreditavam que os impostos eram baixos e que por isso ele deveria aumentar a cobrança. Então, ele estabeleceu mais um imposto, que é conhecido como a derrama, onde ficou estabelecido que a soma dos impostos deveriam chegar ao no mínimo 1.500 kg de ouro. Caso contrário, seria decretado a derrama. Ou seja, quando a cidade, a vila, não atingisse essa meta
determinada pela coroa portuguesa de extração de ouro, eles deveriam pagar mais um imposto, que era a derrama. A insatisfação com a política dos impostos começa a crescer por toda a região mineradora. Em 1762, ocorreu uma queda na produção de ouro e, como consequência, os altos impostos já não podiam mais ser pagos, né? Já que se não era encontrado e produzido muito ouro, não tinha como pagar esses impostos. Só que Portugal não queria saber, continuou a exigir o pagamento desses impostos. E isso foi gerando ainda mais o descontentamento da população, ocasionando em várias revoltas e rebeliões que nós vamos falar nas nossas próximas aulas. O ciclo de ouro no Brasil, né, essa mineração, ela traz novas dinâmicas, não apenas econômicas, mas sociais também. Então nós temos um processo de urbanização, ainda que uma urbanização desorganizada e desordenada. Lembrando que ainda boa parte da população continua vivendo no campo, mas agora há povoados, vilas e cidades que começam a surgir, que começam a aparecer. E por isso há um aumento demográfico e também uma diversificação dos ofícios, o que possibilitava uma mobilidade social. Lembrando que essa mobilidade social era difícil de acontecer. Lembrando que muitas das vezes era mais fácil um rico, uma pessoa que ficou um pouco mais, com uma condição de vida um pouco melhor por conta do ouro, ficar pobre novamente do que um pobre se tornar rico. Até porque existia na sociedade uma grande concentração de riquezas, ou seja, poucas pessoas com muito dinheiro, com muita riqueza. E, além disso, também houve o aumento do tráfico negreiro. O número de africanos que vinham para o Brasil foi aumentando, consequentemente, o número de pessoas escravizadas também, já que a mineração demandava mais mão de obra. Além disso, também houve a mudança do eixo econômico e político, que antes era do Nordeste açucareiro, agora para o Sudeste aurífero, né? E aí ocorre a transferência da capital, ou seja, a capital da colônia deixa de ser Salvador para ser o Rio de Janeiro, que é o que facilitava o deslocamento desse ouro, favorecendo assim uma interligação colonial, promovendo o mercado interno, ou seja, estimulando também o mercado, o comércio interno. Então vocês percebem o quanto que o ciclo do ouro, o descobrimento das jazidas de ouro aqui no Brasil, principalmente nas regiões de Minas Gerais, que foi onde foi o forte dessa região mineradora, mas também em Goiás e Mato Grosso, isso trouxe grandes mudanças para toda a sociedade colonial num todo, politicamente, economicamente, culturalmente, socialmente, enfim, todos os setores foram afetados à descoberta com a mineração do ouro. Inclusive, a própria relação Brasil-Portugal também foi modificando, foi se adequando a essa nova dinâmica social. Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido essas principais características da sociedade mineradora, desse ciclo do ouro aqui no Brasil, desde as suas descobertas, aos conflitos, às mudanças, aos pagamentos de impostos, a todos os setores que foram afetados direta e indiretamente com o ciclo do ouro. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, me mandem mensagens. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Nos vemos nas próximas aulas. Beijos, beijos e bons estudos!